Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que eu faria e quais estratégias eu iria utilizar caso eu precisasse perder mais de 20 quilos, tá? E quais estratégias também eu acho interessante uma pessoa que está querendo e está precisando perder essa quantidade de peso poderia utilizar, beleza? Uma coisa que é importante a gente já diferenciar. O que eu vou falar aqui é diferente do que das estratégias que uma pessoa que precisa perder menos peso pode utilizar. Então, uma pessoa que precisa perder 5 quilos não necessariamente precisa fazer a mesma coisa que uma pessoa que precisa perder 20 quilos precisa fazer, tá? É claro que vão existir coisas que são semelhantes, mas não é tudo, tá bom? Perder 20 quilos é muito mais sobre uma questão de começar a se habituar a fazer o que é preciso em relação a se cuidar, obviamente. Então, em começar a treinar, a cuidar da sua saúde, a comer melhor. E quando a gente fala de perder menos peso, são os ajustes finos. Então, que tipo de treino você faz, qual a intensidade do cardio, como que está a sua dieta, quais estratégias estão sendo utilizadas, tá bom? Então, aqui é mais uma visão um pouco mais geral, um pouco mais global, tá? Vamos lá. Dito isso, existem aqui, eu separei 4 pontos fundamentais que a gente vai necessariamente ter que passar para que a gente consiga perder essa grande quantidade de peso, beleza? Primeira coisa e mais importante, tudo que a gente for fazer, ele precisa ser sustentável. Então precisa ser algo que vai entrar na sua rotina, no seu dia a dia e não vai mais sair, tá bom? Lógico que ao longo do tempo a gente vai precisar fazer ajustes que são necessários para que você se mantenha constante, tá? Mas não pode ser algo que você começa, para ou comece e larga. Não, tem que ser algo que você se mantenha constante, comece a fazer aquilo repetidamente, beleza? Primeiro ponto então, e o mais importante de todos já, déficit calórico, tá? Você precisa comer menos do que você gasta. E isso precisa ser feito de uma forma sustentável, beleza? Então ali, eu diria que em torno de 300 a 500 calorias de déficit calórico para uma pessoa que precisa perder bastante peso é algo completamente aceitável e que dá para fazer, tá? O que é importante aqui? Esse déficit calórico, a gente precisa conseguir manter ele por muito tempo. Só que, se você ganhou essa grande quantidade de peso, primeiro ponto, você não ganhou em pouco tempo, provavelmente, a não ser que você tenha algum problema relacionado a hormônios ou algum medicamento que você tomou e que fez ganhar muito peso, mas na maioria dos casos a pessoa ganha essa grande quantidade de peso em anos, tá? Então, em 1, 2, 3, 4, enfim, em vários anos ela vai acumulando essa grande quantidade de gordura. 2, você provavelmente não ganhou todo esse peso também comendo apenas comida. Comida de verdade. Então, tipo arroz, feijão, salada, frango, carne. Provavelmente essa grande quantidade de peso ela veio também acompanhada de hábitos alimentares muito ruins. Então, pedir pizza 3, 4 vezes por semana, comer hambúrguer 3, 4 vezes por semana, tomar sorvete, comer doce, ou seja, quantidades muito grandes de alimento que tem altas concentrações de carboidrato, de gordura e de açúcar combinados, tá? Então, esses alimentos, eles ajudam, eles aceleram, eles facilitam muito o ganho de peso, beleza? Então, quais estratégias a gente pode utilizar para que a gente consiga ter um déficit calórico que seja sustentável por vários meses e por vários anos também, para que você consiga perder essa grande quantidade de peso, tá bom? Primeiro, a gente precisa ter um certo planejamento. Você precisa saber o que você vai ter que comprar, o que você vai ter que cozinhar, o que você vai ter que comer e os horários que você vai ter que fazer isso, tá bom? Então você precisa ter realmente uma lista de compra e ir no mercado comprar aquilo lá. Se planejar para deixar as refeições o mais prático possível para facilitar a adesão a essa alimentação, a essa dieta, tá bom? E sempre que falhar, você tentar realmente entender o porquê não deu certo aquela refeição ou o que deu errado que você poderia melhorar, tá bom? Segundo ponto, dentro ainda da dieta, você precisa ter um grande consumo de proteína e de fibra, tá? Por quê? A proteína e a fibra, elas vão te ajudar a ter uma saciedade muito maior vindo da alimentação, tá? Então, se você sente muita fome, começou a fazer dieta, está sentindo muita fome, provavelmente está faltando um pouco de fibra ou um pouco de proteína, tá? Ponto importante, a proteína ela não ajuda apenas na saciedade. Uma grande quantidade de proteína precisa ser ingerida por quem quer emagrecer, tá? Geralmente ali uma média de
1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal é o ideal. Por quê? Já que você está em déficit calórico, seu corpo vai começar a consumir as suas reservas, tá? Só que a tendência é que junto com a gordura, ele também acabe consumindo um pouco da massa muscular. É difícil a gente conseguir perder só gordura, não é completamente possível, tá? Mas é mais difícil a gente perder só gordura apenas com a alimentação, beleza? Por isso que manter uma alta ingestão de proteína é tão importante, porque essa proteína mais alta vai te ajudar a manter essa massa muscular durante o processo. Então, se a gente quer emagrecer, a gente precisa manter o máximo possível de massa muscular e perder o máximo possível de gordura. E manter a proteína alta vai te ajudar a sustentar também esses altos níveis de massa muscular, tá bom? Ou manter o que você já tem de massa muscular, beleza? Então, essa alta ingestão de proteína vai te ajudar demais. Você precisa realmente ter isso. É o ponto mais fundamental da dieta de quem precisa emagrecer, é ter a proteína alta, tá? Lógico, déficit calórico e proteína alta, beleza? Esses são os dois pontos mais importantes, tá? Outra estratégia que é muito interessante também, ainda falando de alimentação, é que quem precisa manter um déficit, né, por um grande período de tempo, como é o caso que a gente está conversando aqui de pessoas que querem perder mais de 20 quilos, a gente pode utilizar uma estratégia onde você se mantém em déficit calórico, comendo menos do que você precisa, de 4 a 8 semanas, tá? E ali, por 1 ou 2 semanas, você bate ali mais ou menos a mesma coisa que você precisaria para manter o seu peso, tá? Então, você está comendo, por exemplo, a sua taxa metabólica basal é de 2.500 calorias. Então, você está comendo ali 2.000 e se mantém 1.500 e déficit, beleza? Durante 1 ou 2 semanas, você vai se manter comendo 2.500 calorias, tá? Por quê? Isso vai te ajudar, primeiro, a criar uma adesão maior ao protocolo, tá? Porque quando a gente aumenta essas calorias, você tem uma resposta onde a sua fome acaba diminuindo, tá? E a sua saciedade acaba aumentando, tá bom? O que é ao contrário do que acontece quando você se mantém em déficit. Quando você está em déficit, a sua fome aumenta e a sua saciedade diminui. Então você com aquela sensação de estar sempre com fome, né? Isso é muito, o pessoal relata muito isso de quem está tentando emagrecer. Então, se manter ali em uma dieta onde você bate mais ou menos as mesmas quantidades que você precisa, vai te ajudar nessa questão de controlar melhor a sua fome e controlar também a sua saciedade, tá? Além de que você sofre menos os efeitos da termogênese adaptativa. O que é isso? É basicamente uma resposta do seu corpo a essa falta de comida que está entrando, que não está entrando no caso, né? Então, uma resposta do seu corpo a esse déficit calórico que você está promovendo através da dieta. Ele basicamente começa a gastar menos calorias para ele se manter ali vivo, né? Para ele não acabar sofrendo muitos efeitos disso, tá? É uma resposta meio que de proteção do corpo, tá? Então, quando a gente consegue se manter durante 4 a 6, 8 semanas em déficit e depois coloca 1 a 2 semanas em manutenção, a gente diminui tanto o efeito da fome e da saciedade e também como a gente ajuda, a gente auxilia que a taxa metabólica basal não caia, beleza? O segundo ponto, tão importante quanto, é treinar. E treinar aqui musculação. É quase que obrigatório, em certo sentido, que você treine musculação, tá? Por quê? Grandíssima, praticamente todos os estudos mostram que quem treina musculação tem melhores resultados do que quem só faz dieta, tá? Então, unir déficit calórico, proteína alta com treino de musculação vai fazer com que você perca mais gordura e mantenha mais massa magra. Ou seja, o seu emagrecimento ele vai ser melhor, ele vai ter uma qualidade muito melhor do que quem só está fazendo dieta, tá? Por que isso acontece? Porque o treino de força, o treino resistido com carga, ele vai sinalizar para o seu músculo que ele precisa, se adaptar. Então essas adaptações, elas vão permitir com que o seu músculo se torne mais eficiente em queimar gordura durante o treino e ao longo do seu dia também, tá bom? 2, promover uma melhora, uma melhor
promover com que o seu corpo lide melhor com as calorias que estão entrando que você está comendo, principalmente com o carboidrato, tá? Então, treinar vai ajudar você a ter uma sensibilidade à insulina melhor, o que vai permitir com que você não fique com os níveis de glicose tão altos na sua corrente sanguínea, tá? Isso é fundamental para quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer não pode estar com a glicose muito alta no sangue, porque isso aumenta a quantidade de insulina também no sangue, enquanto a insulina está alta, a gente não consegue queimar gordura. Fechou? Então, ponto importante é por conta disso também, beleza? 2. Você vai ter o estímulo para ganhar massa muscular. Você vai ter a tensão mecânica, que é ponto fundamental e predecessor de quem quer ganhar massa muscular, de quem quer ter hipertrofia, por exemplo. Então, se mantendo em déficit, treinando musculação e comendo bastante proteína, você vai conseguir manter e até ganhar massa muscular durante esse processo de emagrecimento. Olha que maravilha, né? É o combo perfeito. Fazendo isso não tem muito como dar errado, beleza? Então, qual que é a minha dica para quem está precisando começar a treinar e nunca treinou ou não gosta de treinar, tá bom? Começa de boa, tá? Então, de 2 a 4 vezes na semana, vê os melhores horários, os melhores dias para você que se encaixa, tá bom? Pode começar com 2 vezes e ao longo do tempo ir progredindo até chegar em 4, tranquilo. Uma coisa que é muito boa de se fazer, inclusive. Por treino, você vai ter de 6 a 10 exercícios por sessão, sendo que todos esses exercícios precisam ser ou devem ser multiarticulares, ou seja, que movimentam mais de uma articulação ao mesmo tempo. Então, um supino, um agachamento, uma remada, um desenvolvimento, um levantamento, tá? Exercícios que vão movimentar o seu joelho e o quadril, o seu ombro e o seu cotovelo ao mesmo tempo, beleza? Cada um desses exercícios vai ter de 2 a 4 séries. A minha recomendação, se mantém na média, faz 3 séries cada uma, já vai dar um resultado muito bom. E de 12 a 15 repetições nas primeiras semanas, tá? Então, de 2 a 4 vezes, de 6 a 10 exercícios por sessão e 6 a 10 exercícios por sessão, 3 séries cada um e de 12 a 15 repetições cada exercício, cada série, tá? Não precisa chegar na falha de fato em cada um deles, só próximo da falha. E sempre tentando ir progredindo, um pouquinho das repetições, um pouquinho da carga também, conforme você for se sentindo mais confortável, tá? As primeiras semanas, as primeiras 2 a 4 semanas, não precisa se preocupar muito com a progressão. Se preocupa mais em realmente aprender a fazer os exercícios, a fazer uma execução realmente boa, a entender, a ter consciência corporal, né? A saber o que cada um dos exercícios trabalha, tá? Não se preocupa muito, começa a se preocupar a partir da terceira, quarta, quinta, sexta semana com a progressão de carga, beleza? Já que nós estamos falando de treino, outro ponto também importante do treino é o aeróbico, tá? O treinamento aeróbico ele é fundamental também para quem quer emagrecer e para quem quer também melhorar a saúde, beleza? Então, o primeiro ponto aqui é que o pessoal começa já errando nesse ponto porque acaba fazendo só cardio, né? Então, quer emagrecer, corta todo o carboidrato e faz cardio. A fórmula do fracasso, você não vai manter isso por 2 semanas e quando reganhar, e vai perder peso, mas o que você reganhar, você vai reganhar o dobro do que você perdeu, tá bom? Então, primeiro ponto, não faça só cardio, faça musculação. Inclusive, priorize a musculação no começo. Dê mais foco para a musculação do que para o cardio se você quer emagrecer, tá? Se você conseguir, puder, você deve fazer os dois juntos, tá? Mas, se não, faça a musculação primeiro, dê prioridade para ela, beleza? Existe um certo mecanismo de dose e resposta em relação ao cardio. Quanto mais cardio você faz, mais gordura você tende a perder, tá bom? Mais peso você tende a perder, na média, tá? Mas isso não significa que você tem que ficar 3, 4 horas fazendo cardio na academia. Pelo contrário. O que eu diria para você? Para você colocar, implementar o cardio nos dias que você já está indo treinar e você colocar... você pode fazer de 2 formas, vai. Você pode colocar de 20 a 30 minutos depois do seu treino de musculação, o cardio, vai estar excelente. Ou se não, você escolher fazer o cardio em dias alternados à musculação. Aí você faz de 40 minutos a 1 hora de cardio, tá? São 2 opções que são extremamente válidas, beleza? O nosso objetivo principal é bater o quê? Pelo menos 150 minutos semanal de cardio em uma intensidade ali mais ou menos, não precisa ser muito alta, média intensidade, beleza? Então, 150 minutos pelo menos de cardio por semana em média intensidade, tá? Essa média intensidade vai dar uma zona 2 que vai ser ali entre
110 a 130 batimentos por minuto, tá bom? Nessa faixa já vai dar muito bom, a gente acaba tendo uma melhora também da sensibilidade à insulina, também da nossa queima de gordura, onde a gente consegue queimar mais gordura durante o exercício, é nessa faixa de zona 2, beleza? Também de batimentos por minuto, tá? Faça o cardio. Tente realmente implementar o cardio na sua rotina. Por quê? Ele não é importante apenas para perder peso, mas ele é importante para que você consiga se manter magro ao longo do tempo. O cardio é que vai permitir que o seu corpo se adapte, seu corpo se torne mais eficiente em queimar gordura, tá? É ele quem vai fazer com que o local onde a gordura dentro do seu músculo é queimado, que se chama mitocôndria, essa mitocôndria, essa organela, ela vai aumentar o tamanho dela, aumentar a quantidade de mitocôndrias que existem e cada uma delas vai se tornar mais eficiente, tá? Então, é um efeito exponencial, é como se fosse um juros compostos do seu investimento, né? Então, você começa a investir, no caso, começa a fazer cardio, você começa, parece que não está dando resultado, e depois de um tempo aquilo lá vai se multiplicando e vai tendo um fator exponencial que é muito significativo ao longo do tempo, beleza? Então, quanto mais você faz, mais você vai conseguir se adaptar, aumentar a sua quantidade de mitocôndrias, o tamanho e a eficiência delas, tá bom? Então, o seu corpo vai se tornando mais eficiente em lidar com o carboidrato que está entrando e em queimar a gordura que já está aí armazenada. Show? Então, a gente também tem um outro ponto importante que é o sono, tá? E isso daqui é um dos pontos que a maioria das pessoas não fala, a maioria das pessoas não tá nem aí para isso, acaba realmente negligenciando o sono, tá? E aqui eu queria até trazer um estudo que ele é bem interessante, que ele foi feito em 2010, tá? E mostrou que indivíduos que dormiam em média 5 horas e meia por noite, ou seja, em restrição de sono, né? Eles perderam a mesma quantidade de peso do que as pessoas que dormiram bem, que foi em média 8 horas e meia de sono. Porém, quem dormiu bem perdeu 50% a mais de gordura do que quem dormiu mal. Mas não é só isso. Quem dormiu mal perdeu 60% a mais de massa magra. Então, ó, a perda de peso, ela foi praticamente semelhante entre os dois grupos. Mas o que esse peso significou, ou do que elas perderam esse peso, foi completamente diferente, né? Então, olha que interessante como o sono é importante pra gente. Por quê? Sem o sono, o nosso cortisol aumenta demais, isso piora a nossa sensibilidade à insulina. Então, lembra que eu falei? Se a sensibilidade à insulina estiver ruim, estiver alta, quer dizer, tiver baixa sensibilidade, né, a gente não vai conseguir queimar gordura de forma eficiente, tá? Então, se a insulina tiver muito tempo em altas concentrações no sangue, a gente não consegue queimar gordura de forma eficiente, tá bom? Então, por isso que você cuidar do seu sono, então você ter o horário fixo e pré-programado para ir dormir e horário fixo e pré-programado para acordar é tão importante. Porque essas 8 horas de sono são fundamentais para que todo esse processo de emagrecimento aconteça, que você realmente consiga priorizar, que você consiga ter uma queima de gordura mais eficiente. Porque é durante o sono que os nossos hormônios, o nosso corpo acaba se adaptando e também acaba melhorando, né? De fato evoluindo e limpando ali o que precisa ser limpado. Então, se você não está dormindo o suficiente, provavelmente os seus resultados estão sendo muito aquém do que eles poderiam ser, tá? E pode ser uma coisa que, inclusive, está travando os seus resultados, beleza? Então, dito isso, passado esses vários pontos, tá? Vamos fazer um resumão aqui para a gente poder fechar. Vamos lá. Dieta, déficit calórico, fundamental, precisa ter entre 300 a 500 calorias, é uma média segura para quem precisa perder mais de 20 quilos. Alta ingestão de proteína, de 1,8 a 2,2 kg de peso corporal de proteína você precisa ingerir. Treinar de 2 a 4 vezes na semana, iniciando com 2 e tentando ir progredindo até chegar em 4 vezes por semana o treino, tá? De 6 a 10 exercícios por sessão de treinamento, cada exercício com 3 séries, cada série com 12 a 15 repetições. Essas séries não precisam ser levadas até a falha, mas precisam chegar próximos da falha. Show? De bola? Minha sugestão, faça um treino onde você trabalhe cada grupo muscular todos os dias. Então você vai trabalhar peito, costas, perna, posterior, ombro, abdômen, todos os dias um pouquinho de cada. Vai ser mais eficiente para te fazer emagrecer, beleza? É isso, cuide do seu sono e tente implementar o cardio.
pode ser de duas formas. Primeiro, você pode colocar depois do seu treino de musculação de 30 a 40 minutos, ou se não, em dias alternados da musculação, de ali 45 a 1 hora, tá? Sempre em zona 2, ou seja, uma intensidade moderada com o seu batimento cardíaco, a sua frequência cardíaca entre 110 a 130, vai ser uma média muito boa. Já vai trazer esses resultados de adaptações fisiológicas que você precisa para continuar emagrecendo, continuar fazendo com que o seu corpo fique mais eficiente em queimar gordura, tá? E já vai bater a meta ali de 150 minutos semanais, que é o recomendado para quem precisa emagrecer e também melhorar a saúde. Fechou? Galera, é isso. Se você então precisa emagrecer mais de 20 quilos, tenta realmente implementar essas dicas na sua vida, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá bom? Eu já tive alunos que precisaram perder esse peso e realmente não é um processo fácil, é um processo que demora, você vai errar muito, você ainda vai realmente sentir que não vai dar certo, mas você precisa continuar tentando, tá? Esse é o caminho das pedras, esse é o essencial que você precisa fazer para conseguir emagrecer, tá? Se você quer ter um direcionamento realmente mais individualizado e como você pode aplicar isso que é essencial no seu dia a dia, de fato, da forma mais eficiente possível, eu tenho uma consultoria onde eu trabalho com pessoas que querem principalmente emagrecer, perder gordura e ter também uma vida mais saudável, tá? Se você se interessou e se você acha que você precisa de ajuda para passar por esse processo, tem o link aqui na descrição e também pode mandar uma mensagem lá no Instagram, rafaelfurquim.personal, não, rafael.furquim, tá? Que eu vou estar te ajudando, que eu vou conseguir te ajudar, beleza? Curte esse vídeo, me fala o que você achou, deixa sugestão para próximos temas, tá bom? E também se inscreve no canal se você não for inscrito. Um abraço e até o próximo.